comunicação não violenta para construir um relacionamento saudável. Mais uma vez, a luta pela dominância. A dominância da relação, a dominância da casa, a dominância do outro. Não dar espaço e lugar para o outro. Ou permitir que o outro te domine, permitir que o outro te controle, te vigie. É o principal motivo da desilusão e do término do seu relacionamento. Ter lugares pré-estabelecidos, entender qual o papel de cada um na relação, é o que eu quero construir aqui, para que esse relacionamento seja saudável. Ou para que, se o seu relacionamento não está legal, passe a se tornar saudável. O seu parceiro é o seu espelho. O seu parceiro, a sua parceira, estará a todo momento te mostrando as suas insatisfações, mostrando aquele seu lado que é chato, mostrando a sua insegurança, essa insatisfação interna que muitas vezes te faz ser uma pessoa crica, chata, que faz com que você faça intrigas desnecessárias. Seu parceiro é seu espelho e vai te mostrar tudo isso no dia a dia e na convivência. E se você não olhar para isso, isso cada vez mais vai virar uma sombra. Coisas pequenas vão se tornar coisas grandes e vocês vão explodir em brigas e vai chegar num ponto que vocês vão estar tão desconectados que não vai ter mais volta. Porque vocês não olharam para essas sombras pequenas que vêm ali a dois. O outro irá te chatear. Você vai ficar indignada. Você vai culpabilizar o outro. O outro vai fazer com que você se desespere, chore, com que tenha medo. E aí você vai desenvolver apego, vai exigir, vai se doar em excesso ou vai cobrar a doação em excesso do outro. E você vai esvaziando. E o outro vai esvaziando também. E nesse esvaziar mútuo, a relação vai se afundando em brigas, em cobranças, em intrigas, em exigências desnecessárias. Por coisas pequenas muitas vezes. O parceiro, ele vai te mostrar as suas insatisfações, o seu vazio interior, as suas faltas, os seus medos todo momento. E tudo isso vem daquilo que você não recebeu na infância. Todas essas faltas, toda a indisponibilidade do outro, todo o lado complicado do outro, vai mostrar sobre você o quanto você está indisponível para o amor. Sim, você está indisponível para o amor. Enquanto o seu eu inferior tiver o controle sobre você e você permitir que essas neuroses tomem o lugar do eu divino, do amor, você está indisponível para o amor. Você não está inteira. Você está pela metade. Você está com as suas sombras. Você não está nutrindo. Você não está com presença. Pelo contrário, suas neuroses estão desnutrindo, estão machucando, estão afastando a pessoa. A raiva que você guarda dos seus pais, você joga no parceiro. A falta de tato dos seus pais com as suas necessidades mais profundas. A falta de sensibilidade da sua mãe com os seus sentimentos. Lá, pequenininho, você não tinha uma mãe disponível emocionalmente que olhava para as suas necessidades emocionais. E devido a isso, você não desenvolveu esse cuidado com as suas emoções e com as emoções do outro. Você não desenvolveu essa percepção de olhar para o coração do outro e olhar para as necessidades
por trás das reivindicações do outro. E você não olha para as necessidades da sua alma a partir dessas cobranças e dessas reivindicações. A maior parte das brigas, o grande motivo de todas as brigas, é porque existem necessidades dos dois lados que não estão sendo vistas, que não estão sendo olhadas. Algumas dessas necessidades são necessidades da criança. São necessidades de um colo que a criança não recebeu. São necessidades de uma carência que a criança não recebeu. São necessidades de uma presença que a criança não recebeu. Só que essa criança vai sufocar o outro. Porque não tem como o outro estar disponível 100% do tempo para você. Porque se ele fizer isso, você vai perder a admiração por ele. Porque ele vai perder o foco nele mesmo. E você vai sugar totalmente a pessoa. E você vai se tornar tóxico da relação, que é o que ocorre com as pessoas que são dependentes emocionais. A codependência vai fazendo com que o outro vai vivendo somente em função de você. Você vai sugando e tirando tudo do outro para suprir as faltas da sua criança. E nessa neurose, para preencher o seu vazio, você tira tudo do outro. E quando o outro já está lá de 4 perdido por você, você dá um pontapé na bunda da pessoa. E aí a pessoa some da sua vida. E você se desespera. Porque você só consegue dar valor para aquilo que você não tem. E você entra nesse desespero, querendo sugar a pessoa de volta. Mas isso é um relacionamento tóxico. E a outra pessoa permitiu que a sua dependência, o seu vazio, esvaziasse o outro também. Então essa luta pela dominância, quando nós temos um parceiro que é mais abusivo, que diminui, que maltrata, que desrespeita, que não pensa no outro, vai machucando a alma do outro, vai machucando a relação. Não existe uma comunicação. E esse parceiro que é abusivo, essa parceira que é abusiva, ela vem de muita raiva lá da infância, que vai diminuindo o outro, jogando a raiva no outro, que é uma projeção da raiva dos pais. Não existe comunicação nessa relação. Não existe um olhar para as necessidades mais sutis que o outro traz. Não existe a empatia ou se colocar lá no lugar do outro. Mas se lá na sua infância você não teve a presença da sua mãe, do seu pai, empática, olhando para as suas necessidades e fazendo com que você despertasse uma inteligência emocional para reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas emoções, a raiva, o rancor, o ódio, e trabalhar em cima dessas emoções, buscando as necessidades e não apenas jogando essas neuroses no outro, você vai machucando e sendo machucado e vai acabando com uma relação que poderia ser linda e maravilhosa. Você acaba sendo a pessoa tóxica da relação. Porque ao invés de você estar olhando para as necessidades por trás das situações, você só pede, você só joga o seu lixo no outro. Você não olha as necessidades do outro, você apenas olha as suas necessidades. Muitas vezes, vamos dar um exemplo, o seu parceiro, ele teve uma semana difícil de trabalho e a única coisa que ele quer é ficar um tempo sozinho no final de semana. Esse parceiro está se dedicando, está dando o melhor dele para a relação. E ele quer ficar sozinho um pouco, ele quer ficar com os amigos. Só que você não percebe isso. Você não percebe o outro. Você não percebe as necessidades do outro. Você não despertou essa sensibilidade em relação ao outro. Você só pede o seu vazio interior.
as suas faltas, e você cobra do outro e começa a ser chata da relação. E o outro muitas vezes se afasta e fica ainda mais indisponível. E aí ele não tem nem vontade de chegar na sua casa. Ele não se sente nem que ele pertence naquela casa. Porque toda vez que ele chega, você está cobrando, reivindicando coisas que são das suas necessidades, mas você não olha para as necessidades do outro. E isso vai se tornando uma bola de neve. Então a sua indisponibilidade mostra, a indisponibilidade do outro mostra o quanto você também está indisponível. E vai perdendo aquele encanto do início. Porque ao invés de você continuar sendo aquela mulher, aquele homem que conquista, que é misterioso, que olha para si, olha para o outro, que sabe preservar a sua individualidade, também preserva a individualidade do outro, que dá tempo a tempo para as coisas acontecerem, que percebe que relacionamento não é estar 100% disponível para o outro, mas que existe uma necessidade de um foco, uma evolução individual. E precisa existir um respeito por isso, uma busca contínua por essa evolução individual e com desejos e sonhos a dois a serem conquistados. Se ao invés de toda essa calma, vem a ansiedade, vem a cobrança, vem o desespero, os dois vão se afastando. Ele vai ficando indisponível, ela vai ficando indisponível e você também vai ficando indisponível. Você vai ficando cada vez mais chato, mais chata. E ele também. E daqui a pouco vocês dois são dois estranhos no mesmo lar. Vocês saem para um restaurante e são dois estranhos. Perdeu aquela química, aquele contato, aquela vontade de conquistar o outro. É lógico. Não existe lugar, não existe espaço. É só cobrança, só posse, só apego. É preciso olhar para essas necessidades da alma. E você só vai reconhecer as necessidades do casal. Então, existem as necessidades do casal, existem as necessidades da sua alma, existem as necessidades do outro. E essas necessidades precisam ser compartilhadas, precisam ser compreendidas, precisam ser pontuadas para que esse casal viva em harmonia. Quando existe muita toxicidade na relação, quando a parceira ou o parceiro é muito complicado, está muito adoecido pelas próprias sombras, e aí a gente vai olhar para a questão de vícios. Esse vício é alimentado pelos dois. Muitas vezes uma pessoa que se atrai por parceiros complicados ou parceiras complicadas, cheias de problemas, com vícios, agressivo, com uma família complicada, ela se atrai para cuidar. Ela carrega uma dor de ser o salvador da relação, o bote salva-vidas do relacionamento. E ela vai escolher a dedos as pessoas mais complicadas para poder salvar, para poder cuidar. E os dois vão se afundando. Ninguém se salva nessa história. Ninguém vai se salvar. Se esse bote salva-vidas está resgatando alguém de alto mar, vocês vão ficar à deriva. Vocês irão ficar à deriva. Um relacionamento não é sobre salvar o outro, é sobre estar inteiro para o outro. A sua necessidade de salvar vem lá da infância, no momento em que você viu o seu pai e a sua mãe brigando, a sua mãe sofrendo e se sentiu de alguma forma responsável por ver eles felizes. Os seus pais eram complicados, os seus pais eram difíceis, os seus pais choravam na sua frente, brigavam, se batiam. E você pequenininho querendo salvar aquele sistema familiar, querendo fazer alguma coisa, você foi começando a tentar suprir as necessidades emocionais do lar e você foi se colocando nesse papel de salvador da sua mãe, do seu pai. Muitas vezes é a mãe que faz isso com o filho, quando reclama do pai, quando chora suas emoções para os filhos.
Ou o pai que tem problema com vícios e o filho vai lá tentar ajudar esse pai, a filha vai tentar trazer esse pai para o lar. A traição também, ela é alimentada pelos dois. Se você está num relacionamento em que o seu parceiro te trai, esse parceiro trai porque ele é inseguro, porque ele não se ama e ele precisa se validar com outras pessoas. E se você é atraída da relação, você também traz essa insegurança. Por ressonância de frequências, os dois estão espelhando uma profunda insegurança. Ele está te mostrando essa insegurança. Talvez lá na infância, você era comparada com outros. Talvez lá na infância, ele não era visto pelos olhos da mãe. E ele tem medo de perder a mulher dele. E para garantir que ele não vai ficar sozinho, ele tem várias. Se você atrai homens casados, você carrega uma dor muito grande de abandono. Muito grande de abandono. Uma dor em que você se sentiu abandonada, desesperado, perdido. Essa dor lá da sua criança de ser abandonada, perdida e desesperada faz com que continuamente você atraia homens casados, que a sua existência desaba quando ele escolhe a outra, a mulher, e não você. E aí você vai cair nesse desespero, nesse abandono na sua existência que desaba continuamente. É preciso trabalhar essas dores que iremos trabalhar nos encontros de renascimento. Não cobre do outro aquilo que o outro não pode te dar. Não cobre. Geralmente, o defeito que te incomoda no outro é o defeito dos seus pais projetado no outro. Aquilo que você mais se incomodava nos seus pais, o outro vai estar agindo daquela forma para te mostrar a raiva que você guarda dentro de você. Então, ao invés de jogar essa raiva no outro, criticar o outro, diminuir o outro, se irritar com o outro, comece a observar as suas necessidades que o outro não está satisfazendo, e ao invés de culpabilizar o outro, olhar para dentro, porque essas necessidades não atendidas vêm lá da sua infância. As necessidades da sua criança estão afastando a pessoa. E ao invés de você trabalhar com a comunicação não violenta e conversar e vocês olharem para essas necessidades, que na maioria das vezes vêm lá da criança, vocês estão brigando igual duas crianças. E olhar para essas necessidades é trazer a verdade para a relação. É uma comunicação verdadeira. Ou seja, olha, eu tenho ciúmes de você, porque lá na infância eu via o meu pai traindo minha mãe. E agora eu não consigo confiar nos homens. Eu sei que essa insegurança é minha, mas a minha insegurança está fazendo com que você se sinta sufocado e você se afaste de mim. Eu entendo isso. E eu estou olhando para isso. E eu quero que você me dê um voto de confiança e tenha um pouco de paciência, porque eu quero curar essa ferida em mim para não te sobrecarregar, para não te sufocar. Isso é maturidade. Isso é olhar para si. Ao invés de apontar o dedo para o outro, cobrar, ser controlador, ser ciumento. Isso é um ato de maturidade. E quando você percebe que o outro está sendo infantil também, é chegar no outro e falar da mesma forma. Olha, eu entendo que você tem uma necessidade de sentir a segurança do meu lado. Eu entendo que você olha para as roupas que eu saio e quer que eu mude as minhas roupas porque você se sente inseguro, você tem medo de outro homem olhando para mim, você tem medo que você vai me perder, você vai se sentir desrespeitado porque de outro homem está olhando para mim. Mas será que isso não é uma projeção que vem lá da sua infância, lá do seu pai, de um modo de visão sobre a mulher que é um pouco patriarcal, que não é saudável? Isso vai fazer com que a gente se afaste. Eu já te passo a segurança.
Eu estou aqui com você. E se observar também nos seus comportamentos, nas suas atitudes, que talvez você também não passe essa segurança para a pessoa. Então é um observar contínuo daquilo que está vindo na relação e tendo essas comunicações não violentas, comunicações sensatas, comunicações profundas, verdadeiras, de duas pessoas maduras olhando para dentro. Entender o que você traz por trás das suas necessidades ao invés de brigar. E essas necessidades por trás vêm da criança. Eu quero que fique claro isso. Por trás de toda a briga tem uma criança com uma necessidade não satisfeita lá na infância. Toda briga tem uma criança por trás que se sentiu desprezada, abandonada, rejeitada, humilhada e carrega muito medo. Por trás de toda briga, entre um casal, existem duas crianças com necessidades não atendidas que eles nem sabem de onde vêm essas necessidades, projeções de um sistema familiar disfuncional. Se vocês continuarem brigando por margarina, brigando para saber quem está certo, e não olhar essas necessidades da alma de insegurança, de medo, de fragilidade, esse relacionamento não vai para frente. Duas pessoas maduras que querem que o relacionamento cresça e aconteça, não brigam por coisas inúteis. Olham para dentro e olham para as necessidades por trás das neuroses da criança. Isso é maturidade. Reconhecer quando a sua criança está vindo à tona através do seu eu inferior e ser o maduro, e ser o adulto da relação, olhando para as necessidades por trás dos comportamentos tóxicos. Por trás de um comportamento tóxico tem uma criança, mas também tem um adulto que consegue olhar para essas necessidades da criança e se pontuar de uma forma firme e madura.